Fala, matemateuenses, tudo bem com vocês? Gente, para quem não me conhece, sou o professor Neto e hoje nós vamos ver mais uma aula sobre trigonometria no triângulo e retângulo, aprendendo agora sobre a razão tangente. Mas, para você que é novo por aqui, faça já a sua inscrição, deixe aquele like por bruto para ajudar aqui o canal Matemateu e também ative as notificações para ficar atento às próximas aulas. Bora lá? Pois é, pessoal, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Olha só, razão tangente. O que é a tangente? Vamos à definição, olha lá. É a divisão do cateto oposto ao cateto adjacente a um dado ângulo, né? Nós já conhecemos o triângulo retângulo, né? E essa figura que nós temos bem aqui. O que vem a ser a tangente desse ângulo B aqui, ó? Vai ser nada mais nada menos do que a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente, ou seja, esse cateto está ao lado desse ângulo B. Então, a gente vê o quê? De novo, divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Como já é de praxe, nós vamos colocar aqui aquele resumo, né? Dos valores dos arcos notáveis de 30, 45 e 60 graus, só que agora com a razão tangente. A gente fez com seno, fez com cosseno, agora a gente está trabalhando com a tangente. Então, olha só, quanto equivale a tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 graus, 1, a tangente de 60, raiz de 3, tá ok? É apenas um recorte para facilitar o nosso trabalho. Vamos ver como é que isso funciona na prática? Pois é, pessoal, vamos ao nosso primeiro exemplo aqui. Olha lá, determine o valor de x no triângulo a seguir. Tá? Como é que a gente faz? Nós temos um triângulo retângulo, né? A, B, C, retângulo em A, nós temos um ângulo que mede 30 graus aqui no vértice B, nós temos um cateto oposto que mede 90 e um cateto adjacente que mede 3x, tá? O objetivo da questão é justamente esse aqui, ó, determinar esse valor de x aqui. Como é que a gente vai fazer? Bom, o que é que nós temos? Um ângulo de 30 graus, um cateto oposto e um cateto adjacente. Qual é a relação trigonométrica que envolve um cateto oposto e um cateto adjacente a um dado ângulo? É a tangente. Então, como é que fica lá? Ó? Tangente 30 graus vai ser o quê? Divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Quanto é a tangente de 30 graus? Raiz de 3 sobre 3. Igual ao quê? 90 sobre 3x. Eu sei que 90 é divisível por 3, né? Quanto é 90 dividido para 3? 30. Eu posso escrever da seguinte forma, então. Ó. 30 sobre x. Já facilitei minha vida. Tá? Dividindo o quadro aqui, como é que fica agora? Olha só o que é que eu tenho. Eu tenho uma igualdade entre duas razões. Se eu tenho uma igualdade entre duas razões, eu tenho o quê? Uma proporção. Se eu tenho uma proporção, eu posso aplicar o quê? A propriedade fundamental da proporção, que diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, eu multiplico o cruzado, começando pela letra que eu quero achar. Raiz de 3 vezes x, como é que fica? Raiz de 3x é igual a 30 vezes 3, ou 3 vezes 30 dá o quê? 90. Então, isolando x, como é que fica? Fica 90 sobre raiz de 3. Né? Olha só, eu não posso ficar com raiz aqui no denominador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fracionar ali, exato. Né? Ou seja, eu vou multiplicar numerador e denominador por esta raiz aqui, ó, por esse radical. Bem, para assumir essa raiz aqui do denominador. Então, como é que vai ficar? Ó? X igual a quê? Multiplicação de fração agora, multiplico numerador por numerador. 90 vezes raiz de 3, 90. Raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 ao quadrado. X igual a quanto? 90 raiz de 3
Quanto é que dá a raiz de 3 ao quadrado? Eu posso cortar o índice, corto o expoente, sobra quem? Sobra 3. Então, x é quanto? X é igual a 90 dividido para 3, 30. 30 raiz de 3 centímetros. Tudo bem? Então, esse é o valor de x aqui nessa questão. Tudo bem? 30 raiz de 3 centímetros. Aham, sei. Só o nosso segundo exemplo aqui. Olha lá, determine o valor de y. Agora é de y no triângulo a seguir, né? Nós temos um triângulo retângulo, né? ABC, retângulo em A, tá? Nós temos um ângulo de 45 graus, tá? Um cateto oposto que mede 60 centímetros, tá? E um cateto adjacente que mede 2y. O objetivo é o quê? Determinar o valor de y, ou seja, parte desse cateto adjacente. Nós temos um ângulo, um cateto oposto, um cateto adjacente. Qual é a razão trigonométrica que a gente vai utilizar? É a tangente. Né? Vai ser o que? A tangente de 45 graus, tá? Agora de 45 graus, igual a divisão do cateto oposto, 60, pelo cateto adjacente, 2y. Tá? Aí como é que vai ficar aqui, ó? Quanto é a tangente de 45 graus? 1. Tá? Que é igual ao quê? 60 sobre 2y. Tá? Olha só. Eu posso enxergar esse 1 aqui como sendo 1 sobre 1. Deixa eu tornar mais didático. Tá? Assim eu posso aplicar a propriedade fundamental da proporção. 2y vezes 1. 2y igual a 1 vezes 60, 60. Poderia fazer direto? Poderia, não teria problema nenhum. Porque eu gosto de padronizar as coisas aqui, tá? Parece meio redundante, realmente é, mas eu prefiro fazer assim, tá? 2y é igual a 60, então y é igual ao quê? Isolando y eu faço 60 sobre 2. Então y é igual ao quê? 60 dividido para 2 dá 30. A unidade de medida que ele utiliza? Centímetros. Tá? Então y mede o quê? 30 centímetros. Tá? Esse é o valor de y. Like por Terceiro exemplo. Olha lá, determine o valor do ângulo θ no triângulo a seguir. O que nós temos aqui? Um triângulo retângulo, né? Com vértices A, B e C, retângulo em A. Nós temos o ângulo θ, que o valor a gente já vai achar, né? O nosso objetivo aqui é encontrar o valor do ângulo θ. O que nós sabemos sobre ele é o seguinte, que ele tem um cateto oposto que mede 180 raiz de 3 e um cateto adjacente que mede 180 centímetros. Qual é a relação trigonométrica que envolve o cateto oposto e o cateto adjacente a um determinado ângulo? É a tangente. Mais uma vez, aí fica aqui, ó, tangente de quem? De θ, né? Nós sabemos o valor, vamos encontrar agora. A gente sabe o que sobre a tangente de θ? Que é o que? A divisão do cateto oposto ao ângulo θ, no caso aqui 180, raiz de 3, por quem? 180 centímetros, que é o valor do cateto adjacente. Olha lá, ó. Quanto é que dá 180 raiz de 3 dividido para 180? Eu posso contar 180 por 180, sobra quem? A raiz de 3. Olha só, informação. A tangente de θ vale a raiz de 3. Dando uma consultada lá na tabela dos arcos trigonométricos, qual é o ângulo que tem como a tangente a raiz de 3? É o ângulo de 60 graus. Ok? Então, θ vale quanto? θ mede 60 graus. Esse aqui é o valor do ângulo θ. Pois é, pessoal, esse aqui foi o terceiro e último vídeo dessa sequência que fala sobre trigonometria no triângulo retângulo. Aprendemos a calcular seno, cosseno e tangente, né, dos ângulos notáveis, que são 30, 45 e 60 graus.
Espero que tenha aproveitado. Compartilhe esses vídeos com seus amigos, deixe aquele like porrudo para ajudar aqui o canal Matemateua. E também faça seus comentários, tire suas dúvidas, tá? O seu engajamento aqui é muito importante para o crescimento do nosso canal. Bora embora, fui! In space. Roger, roll, Endeavor.